Hoje vamos fazer a demonstração da fórmula da soma de arcos, tanto para o cosseno quanto para o seno. Vamos começar com um plano XY. Né? Consideremos os vetores. Olha, eu costumo dizer que a matemática, numa visão mais profunda, é também a física. Só que ali não temos as partículas, né? Para estudar conforme é estudado na física. Vejamos, consideremos os vetores. Temos aqui vetor A, dado na forma algébrica, vetor B, também dado na forma algébrica. A em X, versor I, A em Y, versor J, A em Z, versor K. Vetor B também, B em X, versor I, mais B em Y, versor J, mais B em Z, versor K. Temos aqui um plano XY, né? Os dois vetores, o vetor A forma um ângulo alfa com a parte positiva do eixo X, o vetor B forma um ângulo beta também com a parte positiva do eixo X. O que temos aqui, A em X, A em Y, A em Z, B em X, B em Y, B em Z, são as projeções destes dois vetores nos eixos X e Y. Ora, como estamos diante do plano XY, quer dizer que a coordenada em Z vai ser igual a 0, vai ser nula. Então temos aqui plano XY, a coordenada Z vai ser igual a 0. Então, vou buscar as projeções, tanto do vetor A quanto para o vetor B. Então, já sabemos como buscar. Da extremidade do vetor A, tracemos uma linha paralela em relação ao eixo X, ao mesmo tempo perpendicular ao eixo Y. E o mesmo fizemos aqui. Né? A distância que vai da origem do vetor até o ponto de interseção entre essa linha paralela e o eixo Y vai ser a decomposição desse vetor nesse eixo. Então chamamos de A em Y. O mesmo acontece aqui. Aqui teremos o A em X. Sendo essa linha paralela a essa é a linha que define o vetor A, quer dizer que essa amplitude alfa vai ser igual a esta. Esta, como é perpendicular a esta, então temos aqui um ângulo 90, aqui também um ângulo de 90. Todo mundo sabe que duas linhas perpendiculares formam entre si um ângulo de 90 graus. Então fizemos o mesmo com o vetor B. Da extremidade, traçamos uma linha paralela em relação ao eixo X, ao mesmo tempo perpendicular a Y. Aqui também uma linha paralela em relação a Y, ao mesmo tempo perpendicular em X. Aqui nós temos o vetor projeção, que chamamos de B em Y. E aqui teremos o B em X. Essa amplitude novamente é igual a essa, porque essa linha é paralela a essa é paralela a essa. Ok? Portanto, o ângulo que o vetor B vai formar com essa linha é o ângulo que o mesmo vetor vai formar com essa linha. Aqui no ponto de interseção entre os eixos, temos o ponto 0. Então, eu vou definir essas coordenadas A em X, A em Y, B em X, B em Y, a partir dessa figura. Ora, aqui nós temos um triângulo retângulo, vejam. Né? Quando temos num triângulo um ângulo interno de 90 graus, já sabemos que define-se como sendo um triângulo retângulo. O mesmo acontece aqui.
Aqui também temos um ângulo reto. Aqui também temos um ângulo reto. Então, esse triângulo é similar a esse, os dois são retangulares. Esse triângulo é similar a esse, os dois são retangulares. Portanto, vamos precisar da definição de seno de um ângulo e o cosseno também. Seno, cateto oposto a dividir hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente a dividir hipotenusa. Vou já isolar a partir daqui. Aí vamos utilizar simplesmente as relações já definidas a partir daqui. Se eu isolar o cateto oposto, quanto é que teremos? Hipotenusa multiplica o seno do ângulo. Então temos aqui, vamos ter hipotenusa vezes o seno do ângulo. Aqui, se eu isolar o cateto adjacente, vamos ter hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Então, a partir da figura, quando descobrirmos o cateto oposto, vamos substituir por esse produto. Quando descobrirmos o cateto adjacente, vamos substituir por esse produto. Hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Cateto oposto, hipotenusa vezes o seno do ângulo. Então, vamos lá. Bem x, olha, o triângulo é esse. Para olhar aqui, vamos olhar aqui. Esse lado, para o vetor A, estamos primeiro no vetor A. Esse lado que está aqui, que é o azul, é o lado que liga com o ângulo alfa. O lado que liga com o ângulo define-se como sendo o cateto adjacente. Logo, o A em x vai ser a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Já esse é o lado que está em frente ao ângulo alfa. Então, passará a ser hipotenusa vezes o seno do ângulo, porque o lado que se encontra em frente define-se como sendo o cateto oposto. Então, vamos lá. A em x. Hipotenusa é A vezes cosseno do ângulo alfa. Em y, cateto oposto, então fica a hipotenusa vezes o seno do ângulo alfa. Voltando na figura original, como o vetor A em x, como os vetores A em x e A em y estão nas partes positivas dos eixos x e y, então esses vetores têm projeções positivas. Então quer dizer que colocamos aqui um sinal positivo, aqui também positivo, para indicar que essas coordenadas são positivas. O mesmo fizemos para o vetor B. B em x e depois B em y. B em x para o vetor BS, o ângulo em observação aqui agora é o beta, já não é o alfa. B em x é esse, é daqui até aqui. Esse lado é o lado que liga com o ângulo beta, logo é cateto adjacente. Então está aqui, cateto adjacente, hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Então a hipotenusa é o B vezes cosseno do ângulo beta. É claro que o B em y passa a ser cateto oposto, porque é o lado que está em frente ao ângulo em consideração. Então fica a hipotenusa B vezes o seno do ângulo beta. Essas projeções, B em x, está aqui o vetor B em x, está na parte positiva do eixo x, logo é uma projeção positiva. O vetor B em y está na parte negativa do eixo y, quer dizer que esse vetor tem uma projeção negativa. Então colocamos aqui menos. Depois de termos as projeções, né, dos dois vetores, vamos precisar do produto escalar de dois vetores. Né? Para quem está a fazer física, sabe disso, aprendeu que
o produto escalar de dois vetores, vejam, de dois vetores é definido por esse ponto, B. Equação matemática por definição, primeiro, passa a ser produto dos módulos destes vetores vezes o cosseno do ângulo formado entre estes vetores, A e B. E como calcular, determinar o produto escalar? Daqui, produto escalar de dois vetores é igual à soma dos produtos das suas componentes. Então, componente em x do primeiro vetor, A em x, componente em x do segundo vetor, B em x. Componente em y do primeiro vetor vezes a componente em y do segundo vetor, mais a componente em z do primeiro vetor vezes a componente em z do segundo vetor. Como estamos diante do plano XY, a coordenada z é nula. Logo, esse produto então passa a ser igual a zero. Então, primeiro vamos calcular o produto escalar. Então, vamos lá. Produto escalar de A por B passa a ser igual. Quem é o A em x? Já calculamos, está aqui. É o A vezes cosseno de alfa vezes, quem é o B em x? Está aqui. É B vezes cosseno de beta. Mas, estamos aqui, A em y, está aqui. É o A vezes seno de alfa vezes B em y, negativo, é menos B vezes o que? Seno de beta. Multiplicamos. Aqui já não tem trabalho, já são das informações elementares. Fica mais bonito se esse, como são coeficientes, né? São números positivos, são os módulos dos vetores. Então vou lhe colocar em frente A vezes B, aqui, vezes cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Aqui, esse produto, esse negativo afeta, fica menos, novamente A vezes B, vezes seno de alfa, vezes seno de quem? De beta. Como o produto AB é fator comum, né? Então vamos evidenciar AB, vou colocar aqui, vamos lá, AB, fator. Aqui ficamos com esse produto, cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Então está aqui, cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos, aqui também evidenciamos, vamos ficar com esse produto. Então ficamos aqui com seno de alfa vezes seno de beta. Assim temos o produto escalar, que é igual a isso, é igual a esse produto. Vamos pegar nesse agora, nesse produto escalar, e vamos substituir na equação matemática por definição do produto escalar. Mas olha, aprendemos em vetores que o módulo de um vetor é igual ao seu escalar, ou seja, sempre um número positivo. Não é? Aprendemos que o módulo de um vetor é sempre um número positivo. Então, o mesmo acontece aqui. Módulo do vetor B é igual também ao seu escalar. Então, ao substituirmos, está aqui, vou escrever primeiro a equação matemática por definição. Produto escalar de A por B passa a ser igual. Módulo do vetor A é A, aqui, módulo do vetor B é B, vezes cosseno do ângulo formado entre o vetor A e B. Qual é o ângulo formado entre o vetor A e B? Na figura, está aqui o vetor A, está aqui o vetor B. Qual é o ângulo formado entre o vetor A e o vetor B?
o ângulo formado entre o vetor A e o vetor B não pode ser alfa, também não pode ser beta, é a soma dos dois. Por quê? Porque o vetor A é esse que sai daqui até aqui e o vetor B é esse. Então, a amplitude de A e B é a soma de alfa com o beta. Né? Porque eu quero essa amplitude que sai daqui até aqui. Essa amplitude azul é essa creme mais essa lilás. Então, é alfa mais beta. Portanto, aquela soma entra aqui no argumento. Porque essa soma é o ângulo formado entre estes dois vetores, conforme já vimos aqui. E agora vou substituir esse produto escalar, já fizemos, é esse. Então vamos substituir, vamos ter A vezes B, cosseno de alfa, vezes cosseno de beta, menos seno de alfa, vezes seno de beta. Estamos aqui. Substituímos aqui. Agora no módulo, temos aqui, então isso fica igual a vezes B. Estamos aqui, vezes cosseno de alfa mais beta. Depois daqui, já simplificamos várias vezes em matemática. Esse A pode sair com esse B também pode sair com esse. Ou então, poderíamos multiplicar ambos membros, não é, pelo recíproco do produto entre A e B. Assim sendo, esse produto, ao multiplicar com o denominador sairia com este. E nessa parte, no membro direito, esse produto, ao multiplicar com esse, o denominador sairia com esse. Portanto, vamos ficar com essa soma subtrativa e igual ao cosseno de alfa mais beta. Como a igualdade é comutativa, então estaremos a dizer que cosseno de alfa mais beta vai ser igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes seno de beta. E aí temos cosseno de alfa mais beta é igual a produto entre os cossenos, cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos também produto dos senos, seno de alfa vezes seno de beta. Quer dizer que sempre que tiverem isso, dependendo do vosso objetivo, podem substituir por essa soma subtrativa. Quer dizer que cosseno de alfa mais beta é cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Se aqui for negativo, analogamente, aqui passa a ser positivo. E encontraríamos essa parte de baixo se trasladássemos nesse campo, no segundo quadrante, permanecendo o mesmo produto, chegaríamos nesse. Da mesma forma, agora como um trabalho independente, cada um vai fazer o seguinte, mantendo a figura conforme está, já com essas transformações, ao invés de aplicarem a definição do produto escalar, vão aplicar agora a definição do produto vetorial. Lembrando que no produto vetorial aqui o símbolo é esse, né? E não pode haver troca, não podem confundir. Produto vetorial é este e produto escalar é este. Esse é comutativo, esse não é comutativo. Não se pode inverter a ordem dos fatores. E para o produto vetorial, aqui no final, ao invés de cosseno, passa a ser seno. Então, ao aplicarem a mesma ideia, mas com o produto vetorial, estarão a encontrar o seno, a soma de arcos para o seno. Seno de alfa mais beta vai ser igual a seno de alfa vezes cosseno de beta. Se for mais seno de beta vezes cosseno de alfa. E assim está feita a demonstração da fórmula da soma de arcos para o cosseno. Então aqui nós temos duas expressões. A primeira e a segunda.
Então, se você, ao dar aulas, né? Estou a falar com os professores, se você, ao dar aulas, ensinares já na parte trigonométrica, desta forma, o estudante não verá a trigonometria como sendo um bicho de 7 cabeças. Se não mostrares isso ao teu estudante, escreveres simplesmente que, olha, por exemplo, seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa vezes cosseno de beta, depois mais seno de beta vezes cosseno de alfa. O estudante vai entender que tem muitas fórmulas para se memorizar. E o excesso de abstração gera desinteresse. É por isso que os estudantes têm dito que trigonometria é difícil. Não, trigonometria não é difícil. Isso tem a ver com o tipo de método e orientação que o estudante recebe. Portanto, é dessa forma que a gente demonstra a fórmula de arcos para o seno, para o cosseno. Seno, já disse, é aplicando o produto vetorial. Tangente não participa dessa ideia, aquilo é diretamente, já que a tangente, vejam, podem fazer como um trabalho individual. Se eu quiser a tangente de alfa mais beta, vou aplicar a definição de tangente. Sabe-se que tangente é o quociente entre o seno do arco. O arco é uma soma e o quociente do mesmo arco, né? A gente já vai ter isso aplicando o produto vetorial. Essa aqui, a gente já tem aqui, faz as divisões e está resolvido. Ok? É isso que nós chamamos de trigonometria descomplicada. Aqui o estudante, ao entrar em contato com isso, ele vê, então aqui afinal é algo muito bonito. E olha um detalhe, do princípio ao fim, mesmo daqui até aqui, a parte matemática só são as transformações elementares. Olhando numa visão mais profunda, você vai perceber que tudo isso que está no quadro é física. Vetor, você aprendeu em física, segundo campo da física que nós estudamos, né? Primeiro foi sistema de unidades, sistema de conversão de unidades, depois falamos de vetores, não é? É o que estamos a ver aqui no quadro. A é um vetor e o B também é um vetor. São dois vetores com direções diferentes. Direção do vetor A é o alfa, direção do vetor B é o beta. Então, olha, temos uma formação do curso de trigonometria que está a decorrer aos sábados. Aproveitem, ok? Aos sábados, ela começa às 12 e ponto e termina às 15 e ponto. Portanto, 3 horas de carga horária aos sábados, ok? Aos sábados. Ainda podem se inscrever. Aliás, terão direito à aula de recuperação. As aulas que já foram dadas, vocês podem, né? Terão a oportunidade de tê-las. Depois disso, acorda-se na aula. É um consenso que chega-se, né? Entre professor e estudante. Encontra-se um dia. Pode ser no mesmo dia, antes ou depois da aula, ou num outro dia de semana. E a gente estuda aquilo que você não conseguiu ter porque se inscreveu tarde. Então, se quiser aprender mais, temos o curso de trigonometria a decorrer aos sábados, repito, aos sábados, nesse horário. Não esquecer, convide os colegas, familiares, amigos, para nos seguirem nas redes sociais. Temos muitas novidades e teremos dia após dia. Okay? Por baixo desse vídeo vai passar ali o nosso endereço do Facebook, Academia Fênix 2004. Dê lá um like, convide as outras pessoas para seguirem a nossa página, ok? E assim saberão de todas as novidades, estas, as passadas e as novidades futuras. Estamos? Então, é tudo. Estamos juntos, é regra. Tomem nota.